Olá a todos e sejam bem-vindos ao meu material educativo, que é uma mistura de mapa mental com slide e uma videoaula. De início, eu quero falar sobre as curiosidades da poluição plástica. Para cada habitante da Terra, há 21 mil pedaços de plástico. Globalmente, 46% dos resíduos plásticos são depositados em aterros sanitários, 22% são mal geridos e transformam-se em lixo, 17% são incinerados e 15% são coletados para reciclagem, com menos de 9% realmente reciclado. E isso é muito preocupante, porque 15% são coletados, mas apenas 9% são realmente reciclados. E 22% são mal geridos e transformam-se em lixo, preocupando mais ainda. E vamos ver mais detalhadamente lá na frente, que eu vou dizer. Então, o que seria o plástico? É um material artificial sintético e é muito usado por conta da sua durabilidade e versatilidade. Praticamente tudo hoje em dia tem plástico. Desde esse computador tem um pedaço de plástico, a hélice de um ventilador tem um pedaço de plástico. Quando você olhar ao redor, tem um pedaço de plástico, praticamente. Sacola, garrafa, tudo. Tudo é plástico. Então, do que esse plástico ele é feito? Os plásticos são fabricados a partir de matérias-primas petroquímicas, como o petróleo e o gás natural. E qual seria o tempo de decomposição desse plástico? De acordo com o Senac São Paulo, o plástico pode levar mais de 400 anos para se decompor. Boa parte do lixo não é destinado para reciclagem e o mundo vive hoje a falta de espaços em aterros sanitários. Com isso, proliferam-se os lixões a céu aberto, contaminando a água dos rios e lençóis freáticos, o que compromete a nossa saúde. Como vocês podem ver aqui na imagem, um simples pedaço de plástico pode causar tudo isso. E quais são os países que mais produzem plásticos e contaminam também? Como vocês podem ver aqui, esse é um mapa e eu escolhi os 5 principais países que mais produzem plástico. Em primeiro lugar, e abrindo o ranking, nós temos os Estados Unidos. Ele produz mais de 70 milhões de plásticos por ano, ele incinera mais de 9 milhões e recicla mais de 24 milhões. Tem relação de produção e reciclagem de 34,60%. Vocês podem ver mais detalhado nessa tabela. E em segundo lugar, nós temos a China. A China, ela produz mais de 54 milhões de plástico por ano, ela incinera mais de 11 milhões e recicla mais de 12 milhões. Tem relação de produção e reciclagem de 21,92%. E vocês podem ver mais detalhado nessa tabela. E em terceiro lugar, nós temos a Índia. Ela produz mais de 19 milhões de plástico por ano, ela incinera mais de 14 milhões e recicla mais de 1 milhão. Tem relação de produção e reciclagem de 5,75%. E novamente vocês podem ver mais detalhado nessa tabela. E em quarto lugar, nós temos o nosso país, o Brasil. Ele produz mais de 11 milhões por ano, ele não incinera nada e recicla 145 mil, no caso mais de 145 mil, e tem relação de produção e reciclagem de 1,28. Como vocês podem ver mais aqui detalhado na tabela. E em quinto lugar, nós temos a Indonésia. Ela produz mais de 9 milhões de lixo plástico por ano, ela, igual ao Brasil, não incinera nada e recicla 362, no caso mais de 362, tem relação de produção e reciclagem de 3,66. E vocês podem ver novamente mais detalhado nessa tabela. Saindo dos países mais produtores de plásticos, vamos entrar agora no impacto na vida marinha e dos oceanos.
De acordo com os estudos da OMS, existem mais de 170 trilhões de fragmentos plásticos nos oceanos. O plástico representa a maior, mais prejudicial e mais persistente fração de todos os resíduos produzidos pelo homem que acaba nos ecossistemas marinhos, representando 85% do total. Micro e nanoplástico, partículas praticamente invisíveis ao olho humano e podem transmitir uma gama de produtos químicos tóxicos, metais e micropoluentes para a água superficiais abertas, onde podem ser ingeridos por uma ampla gama de vida selvagem. Isso é muito preocupante, porque um simples negócio que não é nem visto pelo olho da gente pode prejudicar a vida marinha inteira. Então, quais são os impactos? Uma pesquisa publicada na revista Network estima que mais de 52 milhões de toneladas de resíduos plásticos são despejados no meio ambiente todos os anos. A maioria desses resíduos, 70%, provém de apenas 20 países. O custo anual global de gerenciamento de resíduos pode atingir 640,3 bilhões de dólares até 2050. E como eu acabei de explicar, o plástico ele não atinge apenas o meio ambiente, ele atinge a economia dos países. Porque esse dinheiro todinho que os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, é claro, mas outros países vão gastar só para conseguir gerenciar esses resíduos. E como que o plástico ele pode causar mudanças climáticas? Quando queimado, ele libera gases tóxicos na atmosfera, contribuindo para a poluição do ar. Ou seja, o plástico ele não apenas atinge a superfície da Terra, ele também vai estar presente na atmosfera, no caso, os seus gases tóxicos. Então vamos agora para a nossa linha do tempo. Eu escolhi os anos mais importantes, que no caso seriam as legislações e o avanço para combater isso. Vamos falar do ano de 1972, a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Após a Conferência de Estocolmo, marcou o início de uma abordagem coordenada e global às questões ambientais. Saindo do ano de 1972, vamos agora para o ano de 1987. A adoção por todos os 197 Estados-membros da ONU do Protocolo de Montreal para proteger a camada de ozônio demonstra o poder da ação coletiva e é o único tratado da ONU universalmente ratificado. Introduziu o conceito de desenvolvimento sustentável, que se tornou a base para toda a agenda ambiental e desenvolvimento da ONU. Saindo do ano de 1987, agora vamos para o ano de 1992. Vamos falar agora da Cúpula da Terra, Rio de Janeiro, um evento divisor de águas que estabeleceu acordos ambientais fundamentais, como a Agenda 21, e abriu para a assinatura da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e a Convenção sobre a Diversidade Biológica, moldando a governança ambiental global. Saindo do ano de 1992, agora vamos entrar no ano 2000, onde estabeleceu a sustentabilidade ambiental como um dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, incluindo metas para a biodiversidade, cobertura florestal e acesso à água potável, preparando o terreno para a entrada das ODS. Agora vamos entrar no ano de 2005, com o lançamento dos Campeões da Terra, que é o principal prêmio ambiental global da ONU. Foi criado para homenagear líderes que promovem um impacto ambiental positivo, elevando o perfil da questão e incentivando a ação. Indo agora para o ano de 2007, o Prêmio Nobel da Paz para o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. O reconhecimento do trabalho do IPCC solidificou a ciência climática como base para as políticas governamentais, reforçando a importância do conhecimento científico na tomada de decisões.
Indo agora para o ano de 2015, teve a adoção dos 17 ODS, a criação de uma nova agenda global de desenvolvimento sustentável com metas ambientais específicas, como vida da água, vida terrestre e ação climática. Integrou a sustentabilidade em todas as áreas do desenvolvimento, tornando uma prioridade universal. No ano de 2017, teve o lançamento da campanha Mares Limpos, que é uma iniciativa crucial para engajar governos públicos e de setor privado na luta contra o lixo marinho, especialmente o plástico, destacando a poluição dos oceanos como uma prioridade. No ano de 2019, a Cúpula de Ação Climática, convocada para impulsionar a ambição e acelerar as ações climáticas sobre o Acordo de Paris, década da restauração de ecossistemas, de 2021 a 2030. A declaração dessa década é um reconhecimento da restauração ambiental como medida essencial para combater a crise climática e aumentar a segurança e biodiversidade. No ano de 2022, a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente aprovou uma resolução histórica para acabar com a poluição plástica e iniciar as negociações para um acordo internacional juridicamente vinculante. Esse marco visa abordar todo o ciclo de vida do plástico, desde sua produção até seu descarte. No ano de 2024, é estabelecido como prazo para o estabelecimento de um acordo internacional juridicamente vinculante para acabar com a poluição plástica. Esse acordo visa ser abrangente e contribuir em todo o ciclo de vida plástico, desde a produção até o descarte, e é um passo crucial na luta global contra este problema crescente. E todos esses anos foram muito importantes para o avanço da legislação ambiental, que está ajudando a reduzir a poluição plástica. E quais são os países mais afetados? Os países latino-americanos, africanos e caribenhos estão entre os mais impactados pela poluição plástica e defendem medidas mais rigorosas para reduzir a produção de plástico. O Brasil, por exemplo, está entre os países que mais geram poluição plástica na América Latina. Como eu tinha explicado anteriormente, que ele está em quarto lugar dos países que mais produzem plástico. E sobre as enchentes? O lixo plástico também pode causar entupimentos de valas e bueiros que geram enchentes e desabrigam pessoas. E como podemos combater a poluição plástica? A gente pode reduzir o consumo de plástico, fazer reciclagem, fazer compostagem, incentivar a inovação e o desenvolvimento de novos materiais e a educação e a conscientização que tem que vir desde já para a gente conseguir combater isso. Bom, pensando nisso, eu fiz uma produção manual, que é o Banguela, do filme Como Treinar Seu Dragão, inspirado em incentivar a inovação e o desenvolvimento de novos materiais. Como é um filme que eu gosto muito, eu resolvi fazer ele. Como vocês podem ver agora, esse foi o processo. Eu utilizei 2 garrafas PETs, uma para fazer o pescoço e outra para fazer o corpinho dele, e cobri com papel que eu ia jogar fora, no caso, papel reutilizado. Também papelão que eu ia jogar fora, e eu utilizei tudo isso para fazer ele. Botei um pouquinho de papel machê para cobrir a fita, por fim pintei e pronto, ele ficou prontinho. A minha outra produção manual foi mais focada realmente no assunto, que no caso eu peguei um isopor, dividi ao meio e pintei, no caso representaria a terra quando o ambiente está poluído e a terra quando todo mundo resolveu fazer a reciclagem. De um lado nós temos prédios que não estão com cores que representam felicidade, no caso um prédio com os tons mais escuros. Além disso, temos o laguinho poluído, latas jogadas no chão, plástico também. Além disso, uma tartaruguinha morta e a terra com a carinha triste. E do outro lado, nós temos a terra com a carinha feliz, prédios que estão mais coloridos,
simbolizando uma vida mais feliz. Também nós temos as latas de reciclagem e nós temos a Terra falando campanhas para diminuir tudo isso. E para finalizar, eu queria falar um pouquinho da ONU. Ela está liderando o combate contra a poluição plástica. Eles querem um acordo global com força de lei até 2024. O aviso é grande. A quantidade de plástico nos oceanos pode dobrar até 2030 e até triplicar em 2040. Hoje, 95% do lixo nos oceanos já é plástico, como eu tinha falado anteriormente. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente acredita que podemos resolver isso. A solução principal é usar muito menos plástico descartável e investir na economia circular, que é quando as coisas são reutilizadas e recicladas em vez de serem jogadas fora. Agora eu vou falar de 3 ODS. A primeira é a ODS 12, Produção e Consumo. Ela foca na prevenção, pedindo para a gente produzir e usar menos plástico, incentivando a reciclagem e o reuso. A outra é a ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Lida com o fato de que a produção e o descarte de plástico liberam gases que aquecem o planeta, contribuindo para as mudanças climáticas, como eu tinha falado anteriormente. E a ODS 14, Vida na Água, trata do impacto direto do plástico nos oceanos, visando reduzir a poluição marinha e proteger a vida aquática que sofre com esse lixo. Bom, esse foi o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado. E quem quiser pode escanear esse QR Code para acessar um quiz que está falando literalmente tudo que eu expliquei nessa videoaula. Muito obrigada pela atenção.